Tirania de Aço capítulo 13. Adela olhou para fora das janelas de sua luxuosa carruagem, guardada por uma comitiva de cavaleiros pertencentes a seu pai. Seu cabelo louro dourado, preso em duas tranças, brilhava sob a luz do sol que brilhava em seu rosto, realçando a beleza natural de seus deslumbrantes olhos de safira. Apesar de ter 12 anos, ela estava bem preenchendo o longo vestido azul bebê que ela usava. Sua figura de ampulheta perfeita só melhoraria ainda mais com a idade. Uma gota de suor começou a escorrer de seus ombros brancos leitosos enquanto ela se abanava com seu requintado leque. Ela tinha atravessado uma grande distância para entrar neste humilde baronie. Adela von Graz era a terceira filha do conde Otto von Graz, que era o conde de Steiermark. Contra sua vontade, ela havia sido prometida a seu primo mais velho e doente, que durante a última vez que eles se encontraram ele parecia estar em seu último membro. De alguma forma, Berengário conseguiu mancar na vida até os 20 anos. Ela não tinha ideia de como um jovem tão frágil e doente tinha suportado a vida por tanto tempo. No entanto, por causa disso, ela ficou furiosa com seu pai, que a usou como forma de obter uma participação nas ricas minas de ferro de Kufstein. Quando menina, ela não era nada mais do que uma ferramenta para sua família garantir alianças, e ela não se contentava com isso na vida. No entanto, ela teve que obedecer aos desejos de sua família e, como tal, exigiu conhecer o homem com quem acabaria se casando. No entanto, para sua consternação, seus pedidos para se encontrar com ele continuavam sendo adiados. Por um mês inteiro, ela teve que suportar esse comportamento até o ponto em que deixou sua casa e viajou por todo o Ducado da Áustria para se encontrar com ele. De sua perspectiva, o comportamento de Berengário e sua família era desagradável. Claramente, algo estava errado com a sua saúde, caso contrário, por que sua família continuaria adiando sua visita? Se ele estivesse muito doente para viajar, então ela convenceria seu pai a romper o noivado. Não era de admirar que Berengário tivesse 20 anos e ainda solteiro. Quando ela entrou na vila de Kufstein, ela notou a fumaça subindo no ar e, inicialmente, pensou que um incêndio havia começado. No entanto, para sua surpresa, os camponeses correram para a área enfumaçada em bandos como se algo extraordinário tivesse acontecido. Curiosa para saber o que poderia interessar a tantas pessoas comuns, a jovem ordenou ao cocheiro de sua carruagem que se aproximasse da área para ver do que se tratava a comoção. Depois de sair da carruagem e entrar no setor industrial recém-construído, seus olhos não foram atraídos para a estranha maquinaria que produzia fumaça, mas para de um jovem alto e bonito com cabelos loiros penteados para trás e olhos de safira que combinavam perfeitamente com os dela. Apesar das roupas luxuosas que usava, o homem estava ao lado de um camponês comum, ambos com grandes sorrisos em seus rostos. A jovem não prestou a menor atenção ao camponês ao lado do belo rapaz que ela reconheceu imediatamente. Apesar de muitos anos desde o último encontro, ela falou sua descrença em voz alta, enquanto suas bochechas coravam ao ver seu primo mais velho que tinha ficado extremamente bonito desde a última vez que o viu. Berengar. Apesar de expressar seus pensamentos, ela permaneceu sem ser ouvida pelo filho do barão, que estava envolvido com as ações das máquinas antes dele. Não demorou muito para o Bessemer convertido despejar sua carga de aço fundido na pequena fábrica, onde foi processado em lingotes. A escória, que era produzida como subproduto, foi retirada e convertida em fertilizante fosfatado sob as instruções de Berengar. Adela estava em transe e não ouvira uma palavra que escapasse dos lábios de Berengário. Seu corpo se movia por conta própria à medida que se aproximava cada vez mais da presença de Berengário, que ainda estava felizmente inconsciente do contingente de cavaleiros abrindo caminho para a filha do conde. Ludwig, você não decepcionou. Com este lote de aço, podemos usar os lucros para fazer as minas funcionarem em plena capacidade. Devemos ser capazes de produzir uma superabundância de aço dentro de um ano. No entanto, antes que Ludwig pudesse responder aos elogios de Berengário, a atenção do jovem lord se deslocou para a garota, que se aproximava dele e os cavaleiros que a protegiam. Ele não conseguia explicar por quê, mas sentia que conhecia essa linda jovem de algum lugar. Ele imediatamente notou as bochechas coradas e o olhar extasiado que ela estava lançando para ele enquanto olhava timidamente para longe de Berengar, e na direção do chão, ela lhe fez a pergunta que estava em sua mente. Berengar é você? Aparentemente, ele conhecia essa jovem, mas ele não podia colocar um dedo sobre quem era. Ele achava que seria impróprio perguntar, mas ele realmente não tinha escolha.
pois não conseguia lembrar completamente a identidade da garota, não importa o quanto ele tentou. Tu és. Adele instantaneamente sentiu como se seu coração tivesse crescido 3 tamanhos ao ver Berenguer e depois despencou em um abismo quando ele não a reconheceu. Esse bastardo ficou tão bonito, e ainda assim ele não conseguiu reconhecer seu lindo rosto. O que havia de errado com sua cabeça grossa? Apesar de sua fúria interior, Adela colocou um sorriso no rosto e um ato gracioso ao se curvar diante de Berengário. Sou eu, Adela, sua noiva. Berengário ficou surpreso, não esperava sua visita hoje. Ele tinha certeza de que seu pai havia lhe dito que ela chegaria amanhã. Droga, aquela raposa velha e astuta armou seriamente para ele de novo. Ele estava mais uma vez furioso com seu pai, no entanto, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso agora. De pé na frente dele estava sua noiva, que se ele fosse honesto tinha se desenvolvido maravilhosamente. Em poucos anos ela definitivamente seria um nocaute. No entanto, apesar de sua beleza potencial, ele não tinha atração real por ela, afinal, ela ainda era uma jovem, e ainda não uma mulher. No entanto, ele sorriu depois de saber que sua noiva se tornaria uma mulher deslumbrante. Depois de se acalmar e ajustar-se à situação, Berengário assumiu a fachada de um verdadeiro nobre. Na verdade, Berengário não tinha praticamente nenhuma experiência em encantar o sexo oposto, então ele teve que confiar em sua única fonte de conhecimento infalível que explicava como ganhar o favor de uma jovem. Essa fonte obviamente sendo os muitos mangás shoujo que ele leu em sua vida anterior. Sem nenhuma vergonha, ele adotou os maneirismos de um personagem de algum mangá aleatório em suas memórias que por acaso era um príncipe. Desculpe, minha senhora, eu não a reconheci. A última vez que a vi, você era apenas uma criança. Agora você se tornou uma jovem surpreendente. Ele se encolheu internamente em sua atuação, mas se havia uma coisa que o mangá shoujo lhe ensinou, é que se você queria ganhar o favor de uma jovem, você tinha que ser bonito e charmoso, e esta era a única maneira que ele sabia como agir de forma encantadora. Se Berengário queria que esse noivado desse certo, ele pelo menos tinha que fazer a garota sentir que ele estava interessado. Funcionou como um encanto. Adela estava totalmente apaixonada pela bela aparência e ato encantador de Berengário. Ela havia esquecido completamente a fúria que sentiu há pouco tempo quando Berengário não a reconheceu. Ludwig, assistindo à exibição romântica barata, lutou para conter o riso enquanto observava o desempenho do menino. Felizmente para Berengário, esta menina era apenas uma criança e poderia facilmente cair em tais falsidades. Embora quanto mais ele ficasse ali olhando, mas ele reconhecia que não era mais necessário e deu um tapinha no ombro de Berengário. Você não precisa se preocupar, milord, eu posso cuidar do resto da produção sozinho, por que você não leva sua garota para um sanduíche? Berengário olhou para Ludwig com afeto fraternal. Ambos sabiam que Berengário estava mais interessado em ficar e supervisionar a produção de aço e escória, mas estava limitado por suas nobres obrigações. Assim, Ludwig lhe deu uma desculpa razoável para deixá-lo para trás. Se você insistir, deixarei o assunto para você. Agradeço o seu trabalho duro. Adela fitou Berengário com mais interesse. Apesar de ser filho de um barão, tratava os camponeses quase como se fossem iguais. Ela nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes. Embora a maioria dos nobres zombasse dele por tal comportamento, ela achou a troca amigável entre os dois conhecidos bastante cativante. Berengar ofereceu o braço para a jovem agarrar, que ela aceitou enquanto o casal caminhava em direção ao centro da cidade com sorrisos nos rostos. Durante a caminhada até a lanchonete, Berengar passou o tempo para cumprimentar os moradores que passavam. Ele parecia estar no primeiro nome com muitos dos plebeus, e eles, é claro, se referiam a ele com o devido nome. Respeito por sua posição. Adela ficou cada vez mais curiosa sobre a relação de Berengário com os plebeus. Eles não o temiam, nem se intimidavam com sua posição. Em vez disso, eles voluntariamente se aproximaram e conversaram com ele e, por extensão, com ela. Ela não estava acostumada a um passeio tão sociável. No domínio de seu pai, os camponeses ficavam fora do caminho do conde e de sua família, nunca fazendo contato visual com eles. Era como se ela tivesse entrado em uma cultura totalmente diferente. Uma mulher chegou mesmo a aproximar-se do casal e entregou a Berengário uma rosa para dar à jovem que estava ao seu lado. Todos os plebeus podiam dizer pela maneira como Adela estava vestida que ela era obviamente nobre. Devido à maneira como ela estava agarrada a Berengário, eles provavelmente estavam noivos. Por isso,
A plebe a tratou com a mesma dignidade e respeito sincero que davam a Berengário, que havia passado tanto tempo, ajudando a desenvolver a cidade no último mês. Quando chegaram à loja de sanduíches, Berengar havia abordado uma mulher de 30 e poucos anos que estava no balcão que administrava a loja na ausência do marido. Seu nome era Helga, e ela era a esposa do padeiro local. Ela ajudou o marido a administrar a padaria e a lanchonete que era copropriedade do padeiro e açougueiro local. Ela viu Berengário passar pela entrada da loja com uma linda jovem na mão e sorriu para o casal. Milord, você nos honra com sua presença. Berengário sorriu de volta e pediu uma refeição para ele e a dela. Helga, 2 do costume, por favor. Helga imediatamente começou a trabalhar quando começou a preparar a comida, mas não antes de lavar as mãos. A essa altura, toda a aldeia estava ciente dos hábitos de saúde de Berengário e começara a adotar seus hábitos limpos. Depois de servir 2 sanduíches, cada um acompanhado de um copo de leite fresco, Berengário pagou à mulher um pfennig branco que valia mais que a refeição inteira. Fiquei com o troco, ele disse enquanto sorria e levava a comida e os copos para uma mesa do lado de fora do restaurante. Vendo como era o meio da primavera nas montanhas da Áustria, o clima era mais do que aceitável para sentar e jantar fora. Adela não disse uma palavra durante todo o tempo em que caminharam. Ela observou o comportamento de Berengário que estava longe do que ela esperava do senhor notoriamente preguiçoso e mesquinho doente. Ele não era nada como os rumores diziam. Claramente, alguém estava inventando mentiras sobre ele para arruinar sua reputação. Ela nunca acreditaria que sua personalidade havia mudado da noite para o dia, devido a uma experiência de quase morte. Sendo uma nobre dama de grande reputação, ela estava confusa com a ausência de talheres ao jantar. Como exatamente ela iria comer essa mistura chamada de sanduíche pelos habitantes locais? Berengar sorriu para ele enquanto ela olhava intensamente para a comida. O sorriso encantador quase a levou a outro torpor. O que há de errado? Você não gosta? Você nem tentou ainda. A jovem se esforçou para encontrar as palavras enquanto olhava para o rosto sorridente e requintado de Berengário. Eventualmente, ela conseguiu encontrar sua língua. Não há talheres. Berengário deu uma risadinha ao esquecer a aversão que os nobres tinham pelo comportamento dos plebeus. Assim, ele decidiu dar o exemplo enquanto agarrava o sanduíche de frango assado com as mãos e o mordia. A expressão no rosto de Adela era impagável. Era como se ela estivesse olhando para um bárbaro. Não havia como ela se rebaixar a um comportamento tão grosseiro. No entanto, depois de alguns momentos vendo Berengário comer o sanduíche com um sorriso satisfeito no rosto, ela não resistiu à tentação de experimentar a comida. Como tal, ela segurou o sanduíche com suas pequenas mãos e deu uma pequena mordida nele. O que quase fez Berengário engasgar com a comida de tanto rir. Essa menina era muito fofa. De certa forma, ela o lembrava de uma Henrietta um pouco mais velha. O brilho nos olhos brilhantes de safira de Adela se iluminou quando ela provou o sanduíche. Ela nunca tinha tido algo assim antes. Verdade seja dita, as artes culinárias da era medieval estavam em grande falta. Ele se esforçou muito ensinando os chefes de seu castelo, bem como os moradores locais, a fazer pratos básicos de sua vida anterior. Depois de um tempo, percebeu Berengário observando isso e se sentiu constrangida. No entanto, ela não conseguia parar de comer o sanduíche. Só depois que ela terminou a coisa toda ela questionou seu olhar. O que você está olhando? Berengário riu levemente. As mulheres, não importa em que hora estejam, ainda são as mesmas. Eu só pensei que você é fofo, só isso. Instantaneamente, o rosto inteiro da garota ficou vermelho quando a voz dele foi reproduzida em sua cabeça repetidamente. Ela não esperava que ele dissesse uma coisa dessas. Seu cérebro praticamente se fritou pensando nisso. Ele não tinha vergonha. Embora não seja como se ela não gostasse do elogio. Só, depois que os dois terminaram a refeição, Berengário trouxe à tona as nobres obrigações que deviam ser pagas. Bem, suponho que devemos ir visitar meu pai para que você possa prestar seus respeitos. Deus sabe que ele ficará indignado pelo fato de você ter entrado em seu território e não ter prestado homenagem a ele ao entrar. Isso tirou a garota de seu transe quando ela rapidamente percebeu que havia falhado em seguir a etiqueta nobre básica. Ela quase se esbofeteou por seguir sua curiosidade ao invés de seguir o cronograma. A propósito, Berengário girou. Ela poderia ter insultado a autoridade do barão ao fazê-lo. A menina não tinha como saber que Berengário estava lhe pregando uma peça. Claro,
Se fosse qualquer outro nobre que entrasse no domínio de seu pai e deixasse de prestar respeito, o barão ficaria furioso, mas esta era sua sobrinha e também a noiva de seu filho. Ele a perdoaria facilmente por brincar com Berengário na chegada, especialmente porque era isso que sua visita dizia em primeiro lugar. Segard ficaria feliz em saber que os dois estavam se dando bem. No entanto, a menina começou a tremer de medo ao perceber o grave pecado que havia cometido. Ela não conhecia bem o tio, sua mãe raramente falava sobre ele. Ela temia que houvesse uma represália por suas ações. Vendo a expressão aterrorizada no rosto da menina, Berengário agarrou sua mão e a acalmou. Ei, não precisa ter tanto medo, eu só estava brincando. Meu pai não vai ficar bravo com você por passar o dia comigo. Confie em mim, mesmo que ele esteja com raiva, eu assumo a culpa. Aquele que te arrastou para almoçar. A garotinha enxugou as lágrimas que estavam se formando em seus gentis olhos cor de safira e fungou levemente. Sr. Sério? Berengário assentiu, talvez ele não devesse fazer piadas como essa com crianças. Afinal, obrigações nobres e etiqueta eram provavelmente uma coisa assustadora para uma jovem como ela. Se ela estragasse tudo, isso não afetaria apenas seu bem-estar, mas também o de sua família. Depois de enxugar as lágrimas dos olhos, Adela levantou-se da cadeira e perguntou a Berengário. Bem, o que estamos esperando? Depois, o casal de noivos dirigiu-se para o castelo, seu séquito de cavaleiros seguindo de perto a distância. Eles sabiam que se tivessem seguido sua jovem tão de perto em seu primeiro encontro, ela ficaria furiosa. Como tal, eles ficaram para trás, mantendo um olho em sua segurança de uma distância suficiente para que, se o problema aparecesse, eles pudessem cumprir seu dever. Claro, isso nunca aconteceria em uma cidade que celebrava Berengário como um pilar da comunidade e não apenas o filho do barão. Tirania de Aço capítulo 14. Berengário entrou no grande salão do castelo segurando a mão de Adela. Suas bochechas estavam coradas de vergonha o tempo todo enquanto ela se escondia um pouco atrás das costas de Berengário, olhando para ele por trás. Ela não esperava que o dia terminasse assim. No entanto, ela estava feliz por isso. Ela estaria fora de si se Berengário realmente tivesse sido como os rumores o pintavam. Sentado na sede do poder do reino estava o barão Segard von Kufstein, que tinha uma expressão severa no rosto. Ele não esperava a visita de sua sobrinha até amanhã, mas aqui estava ela diante dele. Essas coisas complicadas, ele sem dúvida precisaria dar um banquete esta noite para receber uma jovem de sua posição em seu território humilde. Segard não era tolo e sabia por que seu cunhado, o conde de Steiermark, havia feito essa proposta. Apesar das intenções ocultas do conde, olhando para Adela e como ela se comportou, ele já podia dizer que este era um bom casamento. Quando o olhar frio do barão pousou sobre Adela, ela estremeceu levemente, o que não passou despercebido. No entanto, com um gesto de apoio de Berengário, ela cumpriu suas nobres obrigações ao se curvar diante de seu tio saudando-o com respeito. Afinal, já faz algum tempo desde que ela viu o homem pela última vez. Ladia della von Graz expressa sua gratidão por oferecer hospitalidade durante sua visita. Berengário curvou-se também diante do pai, apesar de ser filho do velho, ainda tinha que mostrar respeito pela posição do pai. Sentada ao lado de Segard estava sua esposa Gisela que tinha uma expressão muito mais calorosa no rosto do que a do marido. Ela examinou minuciosamente sua futura nora. Embora ela se sentisse como se Adela fosse um pouco jovem, a baronesa madura ainda sentiu com aprovação. A menina era realmente uma jovem condizente com seu filho amado. No fundo, ela se sentia mal por Lambert, cuja noiva era uma pirralha arrogante e sádica que tinha prazer em humilhar o menino. Tal comportamento tinha evoluído do senso de superioridade imerecido do pirralho. Sem dúvida, seria um casamento difícil para o segundo filho de Gisela. No entanto, o sentimento que ela ganhou de Adela, verdade seja dita, Berengário preferia estar a trabalhar nos seus planos para o futuro da indústria e da agricultura. No entanto, construir laços com a nobreza era de extrema importância para sua atual estratégia diplomática. Ele pode estar seguro enquanto estiver em seu próprio território devido à proteção fornecida pelo povo. No entanto, se ele viajasse para além das fronteiras de Kufstein, ele poderia ser alvo de uma conspiração dos aliados de seu irmão. Dar-se bem com sua noiva, cujo pai era um poderoso conde, dava-lhe um nível de segurança necessário para dissuadir os de posição semelhante. Segard observou cuidadosamente a relação entre seu filho e sobrinha. Aparentemente,
Os dois passaram algum tempo juntos. Esta tarde, embora cuspisse na cara da etiqueta comum, ele podia perdoar a jovem por ter se envolvido com Berengário. Recentemente, seu filho teve uma aura de carisma que lhe faltava antes. O menino parecia ser muito mais sociável do que no passado. Verdadeiramente Segard não sabia o que inspirou as recentes mudanças no comportamento de seu filho, mas estava grato pelo que quer que tenha causado isso. Agora, se Berengário pudesse conviver com a nobreza local como fazia com os plebeus. Apesar da falta de modos da garota, o velho barão ainda abordaria o assunto, pois queria avaliar o caráter da garota. Depois de limpar a garganta, Segard estreitou os olhos para a jovem. Enquanto se levantava de seu assento de poder, ele começou a falar com uma voz severa. Parece que você e meu filho já se conhecem. Diga-me, é por isso que você não veio imediatamente e me homenageou, o soberano desta terra? Adela imediatamente se encolheu ao ouvir as palavras de seu tio e olhou para Berengar em busca de ajuda. No minuto em que ela fez isso, Segard deu um soco no braço da cadeira enquanto sua voz se elevava a uma nova altura. Se não olhe para longe de mim enquanto estou falando com você. Responda à pergunta. Lágrimas começaram a se formar nos olhos da jovem que ela rapidamente enxugou, fungando enquanto respondia ao pedido do barão. Desculpe, eu não me quis dizer. Vendo a expressão no rosto da pobre menina, Berengário não aguentou mais a prova do pai. Ele agarrou Adela e a arrastou em seus braços enquanto castigava seu pai. Padre, você não acha esse seu tom um pouco rude? Afinal, se alguém tem culpa, sou eu. Fui eu que a levei para almoçar antes de conhecê-lo. A jovem ergueu os olhos para Berengário com uma sensação de calor nos olhos cor de safira. As lágrimas ainda escorriam por seu rosto de boneca. Ela ficou um pouco surpresa que Berengário tivesse cumprido sua palavra e a protegido da ira de seu pai. Até agora, havia um leve indício de suspeita em seu coração de que ele estava colocando uma fachada e que, no fundo, ele realmente era um vagabundo ocioso como os rumores diziam, mesmo que ele tivesse se tornado saudável. No final, Berengário realmente era como se apresentava. Isso era verdade na maior parte, apesar de fazer um ato encantador baseado em um personagem shoujo genérico, ele mais ou menos falou com o coração, e suas ações pela cidade foram completamente genuínas. Ao ver seu filho defender a garota com quem estava noivo, a expressão severa de Segard se transformou em um sorriso caloroso enquanto tentava aplacar a garota e seu filho. Desculpe, Adela, eu fui muito rude. Eu só queria avaliar seu caráter, espero que você possa me perdoar. A jovem enxugou as lágrimas dos olhos que finalmente começaram a secar e engoliu o excesso de saliva. Ela começou lentamente a entender por que o barão a testou daquela forma. Claramente, os pais amorosos queriam saber se Adela transferiria a responsabilidade para o filho ou não. Mesmo que Berengário assumisse a culpa, se ela tivesse jogado a responsabilidade sobre seus ombros antes que ele pudesse fazê-lo, teria sido um enorme desrespeito a Berengário e ao pai. Evidentemente, Segard e sua esposa eram muito protetores com seu filho mais velho. Depois de recuperar sua aparência digna, a jovem aceitou as desculpas do tio com graça. Não há nada para se desculpar, querido tio, você estava apenas protegendo seu filho herdeiro. Depois que ela disse isso, os sorrisos nos rostos de Segard e Gisela melhoraram. Além disso, esta jovem era um material de esposa muito melhor do que a cadela para quem venderam seu segundo filho. Em poucos meses Lambert estaria casado e seu destino estaria selado. No entanto, não havia nada que pudessem fazer sobre isso. Recusar seu suzerano porque desaprovavam sua filha era uma jogada imprudente. Se a relação entre aqueles dois pudesse melhorar as relações entre suas duas casas, que assim fosse. Por alguma razão, Lambert não parecia se importar com o abuso que sofreu nas mãos de sua noiva. Segard se levantou de sua cadeira e se aproximou de Adela, e a cumprimentou de braços abertos. Bem-vindo à minha humilde casa, espero que você ache sua estadia aceitável. Sabendo que a garota era de uma família rica, o humilde barão não podia acreditar que ela ficaria satisfeita com os humildes aposentos de seus domínios. Ele não tinha como saber que a jovem já havia se apaixonado pela pitoresca cidade velha onde os moradores eram tão amigáveis, e a cultura culinária era única. Adela era uma grande fã do sanduíche que provara antes. No momento em que ela jantasse no banquete à noite, ela nunca iria querer deixar os domínios do humilde barão. Por enquanto, porém, a família se envolveu em conversa fiada, sendo apanhada nos últimos anos.
Adele estava especialmente interessada em como Berengário passou de um jovem senhor fraco, ocioso e mesquinho para o homem que é hoje. Quando ela descobriu que a transformação milagrosa começou há apenas um mês, ela não podia acreditar em seus ouvidos. O homem diante dela surgiu seriamente depois de uma experiência de quase morte. Se Berengário não o tivesse confirmado, ela nunca teria acreditado em seus tios. Por fim, a mesa estava posta e o banquete havia começado. Adela sentou-se ao lado de Berengário, que se sentou em seu lugar habitual à mesa. O único membro da família que faltava era Lambert, o que não passou despercebido por Adela. Quando ela soube que ele estava visitando sua noiva, ela ficou chocada com a coincidência. Ela nunca esperou que os dois filhos de von Kufstein saíssem com suas noivas simultaneamente. No entanto, seus pensamentos sobre o filho desaparecido desapareceram quando sentiu o aroma da comida posta na mesa pelos criados. Adela nunca tinha visto uma cozinha tão extravagante antes. Berengário havia instruído os chefs a fazerem tudo em suas novas receitas. Schnitzel, Spätzle, Wurst, Rouladen, Sauerbraten, todos os itens básicos da cozinha alemã do mundo anterior, de Berengário, foram apresentados na mesa. Todos, exceto um. Aquele em que Berengar desejava como acompanhamento para seu schnitzel Jaeger acima de tudo. Panquecas de batata. Amaldiçoe seu destino por ter sido lançado neste mundo um século antes da descoberta das batatas. Foi isso que Berengário pensou inicialmente consigo mesmo ao lamentar a ausência de seus pratos favoritos. Ainda assim, ele estava feliz por estar vivo. Ele jurou a si mesmo que, quando ficasse rico, contrataria uma frota exploratória para descobrir o novo mundo e trazer de volta batatas. Foda-se os astecas e suas enormes reservas de ouro, ele precisava de batatas. Embora sua família tenha se acostumado a comer esses tesouros no último mês, os olhos de Adela se iluminaram de êxtase ao provar a culinária gourmet pela primeira vez em sua vida. Não importa o que, quando ela finalmente voltou para casa, ela teve que trazer essas receitas com ela para a equipe de cozinha de seu pai. Embora estivesse extasiada com a deliciosa comida, ainda comia com a graça e a civilidade esperadas de uma jovem em sua posição. Depois de deliciar-se com a comida da noite, a família finalmente seguiu caminhos separados. Henrietta foi encarregada de levar Adela para seu quarto. A jovem também insistiu para que sua futura cunhada tomasse banho antes de ir para a cama. A princípio, a jovem recusou, pois não via razão, mas a persistência de uma menina mais nova do que ela não era algo que ela pudesse escapar. Depois de tomarem banho juntos em um silêncio constrangedor, Adela finalmente chegou ao seu quarto, onde poderia descansar, deitada de bruços e abraçada ao travesseiro com uma camisola azul bebê. Não pôde deixar de pensar nas ações de Berengário ao longo do dia. A menina adormeceu pouco depois com um sorriso amoroso no rosto. Berengar, por outro lado, estava queimando o óleo da meia-noite, trabalhando duro em seu quarto, traçando planos para a expansão das minas. Havia também outro assunto em que ele queria tratar o mais rápido possível: a indústria têxtil. Ao contrário de Adela, ele não estava pensando no dia que teve. Em vez disso, o jovem pensou em seus planos para o território da família. Eventualmente, depois de redigir vários documentos e plantas, Berengário apagou a lamparina a óleo, que fornecia iluminação, e adormeceu. Os únicos pensamentos em sua mente eram sobre a refeição maravilhosa que ele teve durante a noite e a completa e total falta de panquecas de batata. O jovem Lord não tinha como saber que Adela já havia se apaixonado por ele. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances.